Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e 2020 finalmente acabou, mas as notícias referentes a ele ainda não. Bom, então antes da gente começar, aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal, isso ajuda bastante a gente a gerar engajamento dentro da plataforma e atrair cada vez mais pessoas para o conteúdo, então não custa nada e vocês ainda dão uma super ajuda aqui pra gente continuar produzindo, tá? 2020 finalmente acabou, dezembro foi um mês até que com bastante acontecimento do mercado literário, então a gente vai fazer aquele giro breve aí das principais notícias, né, do que pipocou no mundo dos livros, dos quadrinhos, dos mangás. E uma das coisas que eu gosto muito de trazer aqui pro nosso cantinho de notícias é muito referente a indicadores de quão saudável tá ou não o nosso mercado. Se você viu, né, as notícias dos últimos meses, os indicadores vinham mostrando que talvez 2020 fosse um ano muito pior do que 2019, mas aparentemente o saldo da Black Friday salvou o ano do mercado livreiro. Segundo o relatório realizado aí pela Nielsen e pelo Sindicato dos Editores de Livro, houve um aumento de vendas, né, então de produtos vendidos, quanto do faturamento da Black Friday de 2020 versus a Black Friday de 2019. Esse aumento corresponde aí mais ou menos 20% do volume anterior, né? Então a gente teve um acréscimo de 20% das vendagens de produtos totais nessa Black Friday e de 20,8% no faturamento total desse período. Com esse aumento, né, das vendas da Black Friday desse ano, a gente conseguiu alcançar a quantidade de livros vendidos, então a gente bateu 2019, né, a gente não vendeu a menos, só que mesmo com esse salto, no que se refere a faturamento, né, com essas vendas, está em torno de 1,14% abaixo do que o ano anterior. Então, mesmo a gente tendo vendido a mesma quantidade de livros, e isso é apontado de uma maneira muito positiva para o setor que no primeiro semestre teve uma grande queda no volume vendido, a gente ainda, com relação a 2019, está 1,14% abaixo do faturamento que ocorreu nesse período. Se a gente considerar ainda elementos como inflação, aumento do dólar, aumento dos custos de logística, armazenagem e tudo mais, esse aumento ele é muito mais percebido, seja pelas editoras ou seja pelas livrarias de um modo geral. Uma outra coisa interessante que esse relatório aponta é que não necessariamente esse aumento de vendas ele se deu nas livrarias, visto que elas estavam fechadas, com restrição de horário e de quantidade de pessoas. Então, boa parte desse aumento se deu por vendas online. E aí a gente fica com os grandes players ou com editoras que já têm um e-commerce estabelecido, conseguem operar dessa maneira. Então, é um salto positivo, porque era se esperado um resultado muito pior do que 2019, mas ainda assim a gente está bem longe de comemorar. Algo muito grande que ocorreu também agora no período de dezembro foi a Bienal Virtual do Livro, né? Foi a primeira edição em que a Bienal do Livro ocorreu de maneira virtual, foram mais de 190 horas de programação, tiveram reuniões tanto de autores, quanto autores internacionais também deram as suas palestras nesse formato virtual, como também a realização de algumas reuniões de contrato mesmo, de trabalho, de negociação de título, e a CBL, né, a Câmara Brasileira do Livro, que organiza, né, a realizadora da Bienal do Livro, ela veio a público falar que eles tiveram um total de mais de 1.330.000 visualizações ao todo nos seus vídeos. Para se ter uma ideia de comparação, isso é basicamente o dobro do que a gente teve na Bienal do ano anterior, sem Covid, localizada presencialmente. Então, muito se diz que esse experimento da Bienal do Livro virtual, talvez ele venha a complementar a Bienal do Livro física para, né, fazer um corpo grande aí de pessoas interessadas no mercado, em conversar com as editoras.
Algo que chamou um pouco a atenção dos analistas do mercado é que, diferente dos outros anos, a CBL ela não compartilhou o montante que foi gasto, né? Então, a média de ticket dos leitores não foi divulgada, né? Então não se sabe ao certo se esse 1,33 milhão de visualizações se converteram necessariamente em vendas. E também não se sabe se o valor total dessas vendas ou como isso foi distribuído entre as plataformas. Vale lembrar que você ainda pode assistir boa parte do material da Bienal do Livro, vai estar disponível até fevereiro no canal oficial do evento, então se você por algum motivo perdeu esses 3 ou 4 dias de evento, é uma boa chance de você olhar só as mesas que lhe interessam e entender um pouco mais de como vai ser esse complemento aí para os próximos anos. Também agora no mês de dezembro a gente viu uma movimentação de diversas editoras de publicarem as suas próprias edições de 2 grandes clássicos do George Orwell, seja 1984 ou A Revolução dos Bichos. O porquê que isso aconteceu? No dia 1º de janeiro de 2021, que durante o mercado aí é conhecido como Dia do Domínio Público, George Orwell se tornou livre, gratuito e qualquer editora que quiser lançar uma obra dele agora não precisa mais pagar os direitos para a família dele ou para as instituições que detinham anteriormente os direitos autorais do autor. O George Orwell, apesar de ter morrido até que jovem para os parâmetros, ele morreu com 46 anos em 1950, ele deixou uma obra de mais ou menos 21 livros, né, entre artigos, cartas, livros propriamente ditos, ensaios, e essa obra, né, como já se passou aí 70 anos do falecimento do autor, ela agora aqui no Brasil, obviamente cada país tem a sua própria regra para trabalhar o direito autoral, mas o Brasil segue aí os 70 anos após a morte, e aí essas obras elas podem ser reeditadas sem que seja necessário esse pagamento. Então a gente viu um movimento de diversas editoras, como por exemplo a Antofágica, a gente viu a própria Penguin, a gente viu a Companhia das Letras fazendo um barulho bem interessante com algumas decisões de tradução da Revolução dos Bichos. A gente está vendo diversas editoras trazendo alguma coisa a mais. Então, como agora todo mundo pode editar a sua versão dos clássicos dele, a gente vai ver cada vez mais ou uma edição comentada ou uma edição com uma tradução um pouco mais apurada, ou feita por algum tipo de especialista na obra dele, edições em capa dura, edições ilustradas. A gente vai conseguir até mesmo ver quadrinhos derivados da obra do Orwell, eles agora podem ser editados livremente. E é muito interessante a gente prestar atenção porque o Orwell não é o único que está passando por esse processo de liberação dos direitos autorais. A gente tem obras como O Grande Gatsby, a gente tem Miss Dalloway, da Virginia Woolf, a gente tem até mesmo obras do Hemingway que entraram em domínio público nos Estados Unidos, pois lá o domínio público é um pouco diferente do nacional. Ele entra em vigor a partir da data de registro do livro no país. Então, também a gente vai ver essas edições de alguns autores clássicos americanos, porque já passou aí o período de 95 anos desse registro, é um pouco diferente aqui no Brasil, muito por conta do lobby que a Disney produz para manter as suas coisas dentro do direito autoral. Então, a gente vai ver uma retomada muito forte em 2021 desses clássicos, muito engatilhado pelo Orwell, porque desde 2016 ele vem sendo o autor mais vendido no Brasil, então existe realmente uma demanda para ir. A parte interessante é que as editoras elas podem lucrar um pouco mais, porque ela não precisa se preocupar com pagar direitos em dólar, e ela também pode investir em edições diferenciadas. Então, pra gente que é o leitor, é só benefício esse domínio público ter entrado em vigor. E você que coleciona mangá pode preparar sua carteira, porque basicamente todo o catálogo da Panini está ficando mais caro. A partir agora do mês de janeiro, diversos títulos da Panini tiveram um reajuste. Dessa vez o reajuste ele foi meio tabelado, então os títulos dela que estavam na faixa de R$ 22,90 vão estar passando a custar R$ 29,90. Isso parece indicar que o título padrão da Panini, né, aquele material que vai para a banca, que a gente já está um pouco mais acostumado, vai sempre sair agora a R$ 29,90. Mas tem alguns pontos fora da curva, como por exemplo o Otakoi,
que não foi cancelada, apesar de todo aquele drama que ocorreu, que passou de R$16,90 para R$19,90. O Otakoi é um título muito mais fino, com menos páginas, e isso também afetou a linha que a Panini está tentando emplacar, que é quase como se fosse de luxo. Então o Kingdom Hearts ele passou de R$59,90 para R$69,90, é uma edição capa dura, ela tem até um tamanho diferenciado, mas também afetou Banana Fish, que também era um volume 2 em 1, tipo Rosa de Versalhes, por exemplo, que passou de R$46,90 para R$49,90. E no dia 14 de dezembro, a Panini participou de uma live no canal do Blockbuster, que foram alguns gerentes comerciais e também o Leonardo Ravege, que é o gerente editorial da Panini, e eles explicaram um pouco esses aumentos e também fizeram algumas argumentações, como por exemplo o aumento do dólar. Isso impactou bastante a Panini, porque isso puxa custos logísticos, custos de transporte, armazenagem e tudo mais. E esses preços eles foram realmente tabelados e aprovados pela matriz italiana. A ideia é que não ocorram aumentos, né? Então meio que eles subiram, acho que talvez até com uma gordurinha aí para poder suportar o ano de 2021. E a ideia é que esses aumentos eles ocorram geralmente em janeiro ou fevereiro. Então é só torcer para isso realmente se concretizar. Mas alguns outros casos pontuais vão ocorrer de aumento, que é o caso, por exemplo, de Atelier of Witch Hat, que vai sair o 8º volume lá para abril pelos planos da Panini, e que ainda não se sabe o aumento, não foi discutido ainda esse aumento. Eles vão esperar esse lançamento para poder vir às redes e avisar sobre o novo preço. Então é aquela grande situação em que a Panini vai tentar aumentar menos os mangás, mas talvez os momentos que ela fizer isso, a gente vai sentir mais o peso no bolso. Vai ser menos a conta-gotas e mais numa porrada só na nossa cara. Mas isso não está afetando só a Panini, né? Então dá para perceber que esse preço de R$ 29,90 também está sendo praticado por outras editoras, como é o caso da JBC, que anunciou, né, o relançamento aí de Hunter x Hunter também a esse preço. Então parece ser o preço ideal para eles conseguirem produzir a edição mais comum. E aparentemente algumas editoras estão bem atentas ao mercado de livros digital, e é o caso da Saraiva Educação e da editora Record, que anunciaram 2 selos exclusivos para o público que lê em e-readers. E esses 2 selos eles vão ter focos bem específicos. No caso da Saraiva Educação, que ele se chama Expressa, a ideia é atender o público universitário. Então eles vão trazer obras que tenham um giro muito rápido, como por exemplo algum estudo específico da área de direito, alguma parte teórica de administração. A ideia, né, e é por isso que eles adotaram o nome de Expressa, é que sejam conteúdos que tenham um giro muito rápido, que se atualizem aí a cada 6 meses, a cada 1 ano, que é muito o que eles veem acontecer com os livros de direito, né, que cada ano aí tem uma nova edição. Engenharia tem isso, passa por isso também, bem como as demais áreas. Então a ideia é que todo esse material que gira muito rápido ou é uma atualização muito pontual de algum material impresso, eles lancem por esse selo e consigam dessa maneira manter todo mundo atualizado e também, quem sabe assim, economizar um pouco do dinheiro do universitário. Já a Record, ela tá um pouco mais na ofensiva com esse selo. O selo vai se chamar Estante, e a ideia é que seja como um termômetro para ela. Então, alguns livros vão ser editados diretamente para e-book. Na capa ele vai sair com o selo da Estante, mas também vai sair com qual do grupo editorial da Record esse livro sairia originalmente. Se as vendas do e-book forem boas, eles estão inclusive estudando fazer, né, a impressão desse livro, ou então trabalhar com o POD, né, a impressão sobre demanda. Então são 2 selos que vêm muito aí nessa linha de que já vem sendo mostrada que o ano de 2020 a gente teve vendas muito expressivas de e-book, e as editoras esperam que dessa maneira elas consigam aumentar a velocidade de publicação e também, obviamente, aumentar o caixa aí, atendendo uma parcela maior da população.
E de notícias grandes de dezembro, meio que é isso. Foi um mês até que um pouco calmo, né? Não teve nada grande e explosivo na nossa cara. Mas vamos continuar acompanhando, vamos ver no fim de janeiro como é que vai ser as notícias do mês. E não esquece de deixar seu like, seu comentário, né? Se inscrever, comentar aqui pra mim se você gosta, se você tem alguma ideia, se eu deixei passar alguma notícia que você quer que eu aborde. E eu acho que por hoje é isso. Então não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados, que fica do meu lado direito, e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar acompanhando. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.